A paz do Senhor Jesus. Boa noite para a todos. Então, irmãos, eu vim aqui para gravar um vídeo, dessa vez, para gravar, na verdade, um estudo. Eu estou pretendendo iniciar aqui o livro de Hebreus, estudar o livro de Hebreus, desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Eu estava pretendendo fazer isso, capítulo por capítulo. Então eu vou ler o primeiro capítulo, a gente começar a entender o que o escritor de Hebreus está querendo dizer, para quem que ele está escrevendo essa carta e o que ele está querendo dizer com essa carta aos Hebreus, qual que é o motivo do qual ele tomou essa decisão de estar escrevendo essa carta. Aquelas pessoas tão específicas, que inclusive eram seus compatriotas, né? Porque eram hebreus, eram exclusivos compatriotas, que eram hebreus, né? Se a gente for olhar as outras cartas, está endereçada para pessoas que não eram tão seletivas assim, vamos dizer, né? Aqui tem uma seletividade. Carta aos hebreus, né? Ou seja, hebreus que são os filhos de Abraão. São endereçadas para eles. Por quê? Porque os hebreus, eles conheciam, né, a escritura. Eles conheciam aquela cultura, né, cultura judaica. Eles conheciam a fundo aquilo ali. Então é uma carta direcionada para eles. Essa carta vai chamar a atenção dos hebreus em qual sentido? Mostrar para eles a superioridade de Jesus sobre... Primeiro, no primeiro capítulo, ele vai estar mostrando a superioridade de Jesus sobre os anjos. Ele vai dizer que Jesus ele está acima dos anjos. Ele quer mostrar para os hebreus que Jesus é o Salvador, que não precisam se preocupar, porque havia uma preocupação ali de alguns, havia um desânimo ali de alguns, né? E ele queria passar com essa carta para eles, que não desanime não retrocedam, né? Não volte atrás, porque esse é o Salvador, porque eles sabiam das coisas que haviam acontecido no deserto, lá desde Abraão, né? Com os patriarcas, né? Que eram os hebreus. Os hebreus eles sabiam de toda a história, de tudo o acontecido. E então, qual que era a primeira... Qual que era o sentido maior dele estar escrevendo essa carta aqui? Mostrar para eles que esse Jesus é aquele do qual estava escrito ali nos profetas, ele era aquele da promessa de Deus, ele era a promessa que viria, né? Do qual os profetas tinham falado. Inclusive ele era maior do que os anjos, né? Ele é maior do que os anjos. Ele declara isso aqui no primeiro capítulo. Vamos ler o capítulo aqui que nós vamos começar a entender isso aqui. Veja. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, no primeiro, segundo e segundo versículo, ele já começa dizendo aqui, ó, havendo Deus outrora, ou seja, no passado, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais aqui, aos patriarcas, né? Pelos profetas, porque utilizou os profetas para trazer a mensagem. Nesses últimos dias, que eram os dias atuais dele ali, nos falou pelo Filho, ou seja, pelo Filho Jesus, porque agora é o Filho que está falando, né? A quem constituiu, ou seja, houve uma constituição para o Filho, herdeiro de todas as coisas. Então Jesus é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, ele já começa mostrando o tamanho que é Jesus aqui. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ou seja, Jesus é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus na terra, ou seja, Deus se fez homem. Deus
ele se tornou conhecido em Jesus. Jesus, lá em 2 Coríntios 5, 18, vai estar falando sobre esse assunto aqui. Lá fala, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Lá fala isso. Então, ou seja, Jesus é a expressão de Deus aqui na Terra, né? Continuando. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, ou seja, do poder. Majestade quer dizer poder, nas alturas. Jesus tem todo o poder. Tendo-se tornado tão superior, olha a superioridade aqui, tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que isso? Os anjos, quando João, lá em Apocalipse, ele joelha aos pés de um anjo, o anjo fala com ele assim, não levanta e adore somente a Deus, porque eu sou conservo seu. Ou seja, os anjos estão também servindo a nós. Mas Jesus não. Jesus, ele é superior aos anjos, né? Herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, Jesus, ele recebeu adoração mesmo estando aqui em carne. As pessoas ajoelhavam, né, diante dele para adorar. Ou seja, Jesus é o Deus encarnado. Ele é a casa de Deus terrena, aquele que tem em Crônicas, segundo as Crônicas 17:1, aquele diálogo de Davi com Natã, né, o profeta Natã, que Deus fala ali com Davi, com Natã, que é para ele passar um recado para Davi, né, que depois da descendência de Davi virá um que me fará casa. Esse da sua descendência, suscitarei um da descendência, da sua descendência, e esse me fará casa. Ou seja, a casa de Deus é Jesus. E quando nós estamos em Cristo, essa casa ela vai crescendo. E aí então a igreja torna uma casa de Deus maior, né? Ela vai se estendendo. Ela torna uma casa grande, vamos dizer assim, que vai enchendo toda a terra. Entende isso? É por aí. Então Jesus é a primeira casa de Deus mesmo, morada de Deus na terra, é Ele. Então Deus estava em Cristo, né? Estava nele, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então a carne, Jesus é o Cordeiro, que tomou as imperfeições da humanidade para que fossem sepultadas, né? Uma vez sepultada, ele volta a ser o que era antes, que é, né, aquele que veio, né? Tem pessoas que vai levar isso para um lado de Trindade, não sei mais o que, mas eu não vou entrar nesses assuntos aqui, não. Eu vou só dizer que ele é o Deus que se fez homem, né? 33 anos, o Cordeiro caminhou na Terra, que é a representação da humanidade, né? Representando a humanidade, porque tinha que o homem pagar o pecado da humanidade. Então, esse homem é o Cordeiro Jesus que foi lá, recebeu as imperfeições dos homens e nos aperfeiçoou quando ele ressuscitou, né? Porque ele nos deu o Espírito dele, que está em nós, que é o Espírito da verdade, que ele chamou, o Espírito Santo. O apóstolo Paulo chamou de Espírito Santo, mas Jesus chamou de Espírito da verdade. Entende? Então, vamos continuar, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, Deus nunca disse dos anjos, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aos anjos, Deus nunca dirigiu essa palavra aos anjos, mas a Jesus sim, porque está escrito em Salmo 100 e... parece que é Salmo 110 que está escrito isso. Salmo 110 está escrito isso. Eu hoje te gerei, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no Salmo 110 está escrito isso. Depois você consulta lá. Eu lhe serei pai e ele me será filho. Aos anjos, Deus nunca falou isso para os anjos, mas para Jesus, para aquele que viria, né, que nasceria aqui da Virgem Maria, ele falou. Então,
Vamos voltar aqui, vamos comentar um pouco sobre isso aqui. Na sua casa, o seu filho, quem tem a primazia na sua casa? É o filho que é gerado por você, que é da sua gênese, ou aquele que você, que os anjos, se a gente for analisar, os anjos não são filhos, eles são criaturas, são criados, né? Mas Jesus, ele é da gênese. Ele veio vamos dizer assim, se fosse filho de homens, aqui seria da gênese do homem, né? Genitária, né? A gente está falando de genitária, da genealogia, né? Então, Jesus está falando de gênese, está falando de genealogia, genitária, vem da gênese do homem, né? Começo, né? Então, Deus, ele fecundou, né? Ele é o Espírito Santo, lá a Bíblia fala que ele envolveu a Maria, né, a mãe de Jesus, com sua sombra, e o poder do Altíssimo, né, envolveu ela e fecundou, né, Jesus, ou seja, fez o quê? Ela ficou grávida do próprio Deus, o próprio Espírito Santo. É isso que aconteceu ali. Então, ele é o primeiro, ele é o primogênito. Ele também é o unigênito, né? Ele é o unigênito no sentido de única gênese. É o único que vem da gênese de Deus. E depois ele torna o primogênito, porque ele é o primeiro de muitos filhos, porque ele nos fez filhos, nos deu o poder de ser feito. Ele não fala no Evangelho de João, o Evangelho de João fala, todo aquele que creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós também somos filhos, mas nós somos filhos por adoção. Então ele é o unigênito, único filho na gênese de Deus, que vem da genealogia de Deus. Mas ele nos faz filhos também por adoção, e aí nesse momento ele torna o primogênito, que é o primeiro, porque nós somos os demais. Não sei se eu estou conseguindo passar bem, mas é por aí. Continuando, e todos os anjos de Deus o adorem, né? Ou seja, no versículo 6, né? E, novamente, ao introduzir o primogênito, veja, no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Lembra do deserto? Quando os anjos foram lá servir a Jesus, ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o meu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros ainda. Como nenhum de teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Aos anjos Deus nunca mencionou isso, mas a Jesus Deus mencionou. Senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Quem são os inimigos? A morte, o pecado, tudo isso é os inimigos. A morte é o último a ser vencido, mas Jesus vai vencer a morte também. Ele já venceu na cruz, mas vai vencer ainda a morte geral. Os homens também não vão morrer mais. Quando houver a ressurreição, quando houver a transformação, aí sim, aquele que está em 2 Coríntios, né? No finalzinho ali, capítulo 15, a morte será tragada pela vitória. Aí dirás, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Não é assim que está escrito lá? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Ou seja, a lei aponta o pecado em nós e dá força para a morte, para nos matar, né? O aguilhão, a força da lei é o pecado. Por quê? A lei, ela mostra o pecado em nós. Quando ela mostra, uma vez que ela mostra o pecado, o salário do pecado é a morte, então a morte vem com seu aguilhão e nos mata. Mas nós temos Jesus para nos dar a vida. Por isso é que nós precisamos de Jesus. Ele nos dá a vida por causa da obra que já foi feita ali na cruz, né? Que ele levou o nosso pecado. Ele é o Cordeiro perfeito, mas levou as nossas imperfeições e a morte achou a legalidade para que ele morresse ali na cruz. Ele sepultou o nosso pecado, mas ele não tinha culpa. O nosso pecado ficou sepultado, mas ele ressuscitou dentre os mortos, né? Ou seja, Deus suscitou Jesus de dentre o povo de Israel, né, dos filhos de Davi, que é uma descendente de Davi. Depois ele ressuscitou, ou seja, suscitou novamente, ele de dentre os mortos agora, né? E aí ele sai de dentre os mortos já para nos dar a vitória. Aí já é a nossa vitória, né? Sem ressurreição não tem sentido a vida cristã. Tá? A ressurreição é que é a nossa esperança, que um dia nós iremos também ressuscitar, ou seremos transformados, né? Como está escrito, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível, né? Aí juntaremos com o Senhor nos ares. Esta é a mensagem da esperança, né? Que nós temos, né? Guardada no nosso coração. Aí só finalizando aqui, eu fui até o versículo... Vou para o versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estradas dos teus pés. Eu li até aqui. Ora, o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, os anjos estão a nosso favor. Os anjos de Deus, eles nos guardam. Não é para adoração, nós não podemos adorar anjo. Ninguém pode adorar anjo. E Jesus também não é um anjo, como algumas pessoas acreditam nisso. Jesus é Deus. É Deus que se fez carne. Durante 33 anos ele foi um cordeiro, foi um homem, né, que assumiu a culpa da humanidade, a ira de Deus, que estava sobre a humanidade. O que é a ira de Deus? É a desobediência do homem lá no início. Aquela desobediência tinha que ser curada, né? E aí Jesus veio e fez o quê? Pagou aquele preço, ou seja, trazendo a humanidade de volta lá para o Éden. Ou seja, mas agora nós temos o corpo que ainda tem essa consequência do pecado. Nosso espírito já foi redimido, mas o corpo ainda tem a consequência. Aí um dia esse corpo também será transformado. Aí em plenitude nós estaremos com o Senhor. Esta é a mensagem do capítulo 1 do livro de Hebreus. Próximo vídeo, se Deus permitir, nós faremos a leitura do 2º capítulo do livro de Hebreus. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.